Eu, porque estive, pelo menos em algumas apresentações, pude apreciar algumas das apresentações que foram feitas de manhã, se calhar venho trazer aqui um problema um bocadinho diferente. Para já, e desde logo, a abordagem na perspectiva das empresas de segurança. O que é diferente da abordagem das entidades fiscalizadoras, dos nossos colegas espanhóis que nos trouxeram aqui de manhã, ou até das abordagens dos utilizadores próprios do serviço. A minha abordagem é justamente na perspectiva das empresas de segurança. Não vou querer fugir muito do tema, que no fundo é uma apreciação sobre o regime jurídico da segurança privada, mas não vou deixar de partilhar convosco as nossas, ou as minhas e as nossas preocupações das empresas de segurança privada quanto ao momento em que se vive. E aqui posso começar por dizer que nós vivemos um momento de grande pressão. De uma pressão enorme e de uma pressão quase asfixiante. E quer queiramos, quer não, digamos, isto sem qualquer menosprezo, qualquer outra atividade, o coração e a força da segurança privada são as empresas de segurança privada. Isso é que, como setor de atividade, é que, no fundo, impulsiona e dinamiza a própria segurança em si mesmo, como um bem, ou como um serviço, ou como um produto que acaba por vender e comercializar, e não podemos, de forma nenhuma, menosprezar a sua importância no contexto da segurança privada. Ora, esta pressão que eu vos trago e estas preocupações que eu quero partilhar convosco vêm, sobretudo, do Estado. Do Estado enquanto regulador, do Estado enquanto entidade fiscalizadora e do Estado enquanto entidade adquirente. E venho fazê-lo, sobretudo, numa perspectiva económica. Podemos passar, aliás, o título é desde logo muito ilustrativo, de facto, estes 5 anos últimos são terríveis. Naturalmente que também há aqui alguma coincidência temporal entre aquele período e a crise, ao fim e ao cabo, económica e financeira que vivemos um pouco a nível mundial e nos países como Portugal de uma forma um pouco mais agravada, mas trago-vos outro tipo de reflexões que não se podem associar só a esta crise, a este fenómeno de crise. Portanto, nós, para além de sermos vítimas naturais como qualquer outra atividade económica deste período, temos aí algumas sobrecargas, digamos, adicionais que estão a empurrar o setor para, enfim, lugares muito... que eu temo que até que possam vir a ser muito perigosos. Eu estou a tentar falar o mais devagar possível. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, não tem problema. Só para que os nossos convidados espanhóis me possam perceber. Bom, e portanto, como já disse, o Estado atua e a pressão que o Estado nos faz é, sobretudo, a 2 níveis. Aliás, a 3 níveis, que é, como disse e repito, enquanto regulador, enquanto fiscalizador e enquanto entidade cliente ou adquirente dos nossos serviços. Portanto, nós, como todos sabem, estamos regulados pelo regime, pela Lei 34 de 2013 e demais portarias associadas e demais regulamentação, por isso tudo, e desde logo, e vou falar isto de uma forma muito genérica, porque eu não sou licenciado em Direito e, portanto, deixo esses aspectos mais formais da lei para quem está mais habilitado que eu, mas, naturalmente, que temos uma apreciação sobre a lei e, naturalmente, que, decorridos 3 anos que já estão da sua publicação, temos uma noção clara dos seus efeitos na atividade, os seus efeitos nas empresas, os seus efeitos nas pessoas, nos próprios vigilantes e, portanto, em todos, digamos, os players da atividade. Uma das coisas que eu acho que a lei precisa, de facto, urgentemente de ter, é de ter uma maior clareza. Há muitos aspectos na lei que qualquer um tem dificuldade em interpretar, e quando eu digo qualquer um, é qualquer advogado, ou qualquer jurista. Portanto, quanto mais qualquer pessoa que não é jurista. E temos dificuldades em interpretá-lo, não sabemos muitas vezes como é que temos que atuar ou podemos atuar para estar em conformidade com a lei, e basta um pequeno desvio para entrarmos no domínio da ilegalidade e entrarmos de uma forma inconsciente ou involuntária. Depois, ainda por cima, para que o ramalhete se compreenda ainda mais um bocadinho, acabamos por estar sujeitos à interpretação das entidades fiscalizadoras
a quem até nem compete, em termos formais, não lhe compete a interpretação da lei, mas o que é facto é que é ela que exerce esse poder fiscalizador, é que vamos portar sujeitos e, portanto, sujeitos um pouco a uma série de aborrecimentos que podem vir de uma, digamos, inadequada interpretação da lei. Portanto, a primeira coisa que eu vos queria dizer é que eu acho que esta lei precisa de ser clarificada em muitos dos seus aspectos. Depois, também simplificada. Portanto, a lei é complexa. Além de ser muito restritiva, muito próprio, como iremos ver um pouco mais à frente, que é muito próprio aqui da nossa natureza e também da natureza dos nossos parceiros espanhóis, dos nossos vizinhos espanhóis. Se calhar nós escrevemos muito, não é? E depois temos alguma dificuldade em cumprir tudo, ou até parte, às vezes substancialmente cumprimos uma pequena parte daquilo, porque ela é tão complexa, tão densificada, que acaba por ser difícil às vezes o cumprimento. Depois, uma simplificação também nos seus processos. Esta lei, e porventura, enfim, se viemos a evoluir, se esta lei vier a evoluir, temo até que este problema não seja resolvido, esta lei traz-nos, digamos, demasiados processos administrativos para cumprir, muitas vezes em duplicado. Nós temos que informar muitas coisas a uma entidade e a outra. Aliás, nós temos a informar a mesma coisa a diferentes entidades, repetitivamente. E depois, ainda por cima, somos confrontados com coisas elevadíssimas e começamos a fazer contas e chegamos à conclusão que mais vale criar um departamento só para cumprir a parte formal da lei e a parte administrativa da lei, porque é melhor do que pagar as multas que estamos sujeitos pelo seu, ou por alguma distração que possa existir. E depois, uma outra parte que me preocupa de sobremaneira, não só para as empresas, mas sobretudo para os agentes de segurança privada, para os vigilantes, para os trabalhadores. É a proporcionalidade da lei. A lei não é proporcional. E, conforme iremos ver um pouco mais acima, só para vos dar este exemplo, uma contraordenação grave, ou aquilo que pode configurar uma contraordenação grave, pune uma pessoa coletiva com uma multa no intervalo que vai desde 7.500 a 37.500 euros e pune uma pessoa singular que vai entre os 300 e os 1.500 euros. Isto pode parecer pouco, mas não é proporcional. Eu dou-vos um exemplo, muito concreto. Passa a publicidade, e só para que se saiba, se quem não sabe, a Prosegur, que não é a companhia em que eu trabalho, a Prosegur fatura cerca de 120 milhões de euros por ano, se calhar até um pouco mais. Se tiver aqui alguém da Prosegur que me perdoa esta falta de rigor. Mas isto fica muito fácil, porque dividindo 120 milhões por 12 meses, dá-nos uma cifra de 10 milhões por mês. Ora, se a Prosegur cometesse uma contraordenação grave, à luz da proporcionalidade que ali está, tinha que pagar uma multa de 5 milhões. E porquê? Porque um vigilante que se esqueça do cartão, ou se esqueça de pôr visivamente o cartão na lapela do seu casaco, paga 300 euros. Já agora, mais 50 de custas. Que é mais de metade do seu salário mensal. E, portanto, em termos de proporcionalidade, eu acho que isto é perfeitamente um absurdo. Eu acho imoral um vigilante que, porque já aconteceu, um vigilante que deixou o casaco no cacifo e foi interpelado pela polícia, que não tinha o cartão visivelmente aposto, foi multado com mais de metade do seu salário, do seu rendimento mensal. Isto parece-me que é perfeitamente desproporcional e acho que seria, ou devia ser, um aspecto a corrigir. Acho que sim, senhor, todos estamos obrigados ao cumprimento da lei, todos nos sujeitamos quando não cumprimos uma multa, mas que diabo, há que ser proporcional. Eu já fui apanhado a 180 no autoestrada e paguei 120 euros, quer dizer, e portanto, por me esquecer de pôr o cartão, pagar 300, parece-me, enfim, um abuso. Isto são exemplos, aquela, digamos, contraordenação que podia ser aplicada à Prosegur, no caso de uma contraordenação grave, podia ser, por exemplo, a falta do número do contrato. O que, em termos de substância, não me parece que seja assim tão grave, vamos dizer, uma multa tão grande, mas vamos passar. Portanto, eu julgo que estou muito preocupado com a falta de proporcionalidade da lei. Por outro lado, o Estado, que nos tutela, não é só o regime da segurança privada que nos subordina, não é? Subordina a muitos outros regimes, o regime fiscal, a segurança social, por aí fora, e até ao regime da concorrência, até há uma lei própria para a concorrência. Mas, se por um lado ele
divulga e promulga estas leis, por outro lado, a sua aplicabilidade depois é muitas vezes posta em causa. Sobretudo quando estamos a falar de interesses do próprio Estado e, sobretudo, quando a questão se coloca na comercialização dos serviços ao próprio Estado. Muitas vezes nós fazemos as nossas propostas, qualquer empresa faz as suas propostas e depois é confrontada com, enfim, variadíssimos concorrentes que apresentam propostas em termos económicos muito mais vantajosas ao Estado e tudo o que é lei da concorrência e princípios e essa coisa fica completamente esquecido. Ninguém quer saber, o que interessa é contratar pelo mais baixo preço possível, independentemente das consequências que isso dá. Depois constroem-se alguns mitos. Não é? Por um lado, constrói-se o mito que isso é o mercado a funcionar, e é, enquanto respeitarem todas as mesmas regras, será o mercado a funcionar, mas quando não respeitam as mesmas regras já não é o mercado a funcionar, já temos uma distorção do mercado, por um lado, e por outro lado, depois também temos um caso ainda mais grave, que é o incentivo à distorção do mercado pelo próprio Estado. E tenho aqui dois exemplos completamente ilustrativos daquilo que eu quero dizer. Muitas empresas que concorrem, que se apresentam a concursos públicos, apresentam-se com preços inferiores, invocando alguns benefícios que esta lei, que é de 95, lhes proporciona, designadamente a isenção de pagamento da segurança social aos desempregados de longa duração ou aos jovens de primeiro emprego, e o Estado, por um lado, é duplamente penalizado. Quando isto é verdade, porque muitas vezes nem sequer é verdade, mas quando isto é verdade, o Estado vai deixar de receber as contribuições daquela empresa porque são jovens à procura do primeiro emprego ou desempregados de longa duração, e enquanto que, ao mesmo tempo, vai pagar os subsídios de desemprego à empresa que foi substituída e que teve de dispensar aqueles trabalhadores. Portanto, isto até do ponto de vista económico é perfeitamente absurdo. É, enfim, um tema que tem sido muitíssimo abordado com a administração pública. É um tema que a administração pública, em tempos, até acabou por resolver, porque a par destes benefícios também havia os programas de estímulo, mas nos programas de estímulo ao emprego o Estado acabou por dizer que as empresas de mão de obra intensiva, aquelas que sucedem umas às outras na prestação de serviços, não se aplicam aqueles benefícios, mas não corrigiu este. E, portanto, este continua a vigorar em toda a força e continua a ser pretexto para a apresentação de um preço baixo ou então a defraudar os cofres do Estado duplamente, como expliquei. E, por outro lado, os subsídios à exploração. Não é muito vulgar, também lhe digo que não é muito vulgar no nosso setor as empresas terem subsídios relevantes, digamos assim, à exploração, mas há, pelo menos, um caso onde isso é relevantíssimo. Portanto, não se percebe a origem daqueles, aliás, a origem percebe-se, não se percebe o destino daquele subsídio, não se percebe para que é que serve, porque, de facto, a atribuição destes subsídios, que devia ser transparente, pelo menos em nome dos princípios da transparência do Estado, não o são, e, no entanto, nós, quando pegamos nas contas daquela empresa, vemos que os subsídios, a única coisa que servem é para manter a tona d'água, para manter uma situação líquida positiva, porque de outra forma seria muito negativa, enquanto que no mercado vai vendendo consecutivamente abaixo do custo. Isto é mais uma coisa imoral e é mais um sintoma da pressão, ou mais um indício da pressão que o Estado nos coloca e coloca às empresas quando está desatento a estas questões. E eu posso-vos dizer, em primeira pessoa, que o Estado conhece os problemas. Naturalmente que todos estes problemas que eu vos estou aqui a mostrar, não vos estou a mostrar nada de novo, estes problemas são conhecidos das sucessivas administrações, ou dos sucessivos governos que vão passando, quer o caso dos subsídios à exploração, quer o caso daqueles decretos que beneficiam, digamos, de uma forma um bocadinho absurda a contratação, por aí fora. Mas nada tem sido feito. Depois temos o problema da fiscalização. A fiscalização é outro problema que nós temos. Ao almoço tive a oportunidade de falar aqui com os nossos colegas espanhóis e, felizmente para eles, que não têm esse problema. Qual é o problema da fiscalização? Especialmente por parte das atividades da segurança privada, por parte da PSP, peço desculpa se tiver aqui alguém da PSP. Nós estamos, ao fim e ao cabo, a ser fiscalizados por uma entidade que é ao mesmo tempo concorrente dos serviços de segurança privada. E, portanto, isto causa-nos aqui um conflito complicado. Portanto, enquanto que as empresas de segurança privada têm,
na Lei 34 de 2013, muito bem elencadas todas as suas funções e todos os limites em que pode atuar, pelos vistos parece-me que também é necessário que esses limites e todos os princípios e essas atuações sejam definidos para a PSP. Ou então, se querem continuar em concorrência com a segurança privada, então eu sugiro que a entidade fiscalizadora possa ser o IGAI. E até admito que o IGAI vá recrutar à PSP, digamos, uma série de agentes assim, para fazer essa função, mas ela tem que estar fisicamente desligada da PSP. Porque senão temos aqui problemas de conflito de interesses que dificilmente são superáveis. Portanto, eu não vou aqui apresentar casos, mas se quiser depois posso-vos dar casos concretos onde isto é notório. E vocês todos conhecem os pingos doces, onde já lá a polícia. Vocês todos conhecem outras situações onde eventualmente a polícia pode intervir em benefício próprio, em benefício dos gratificados, os chamados gratificados, todos conhecemos isso. E também todos conhecemos a pressão que existe quando eventualmente uma segurança privada ataca aqueles interesses ou se mete no meio daqueles interesses. Ela, posso-vos garantir que depois é muito mais fiscalizada, eu diria até, em alguns casos, perseguida, a partir do momento em que esses interesses se cruzam e se podem até colidir. E, portanto, das duas uma, ou a missão e todas as funções da segurança pública é tão definida e tão bem definida quanto as da segurança privada, de modo a evitar qualquer colisão de interesses, ou então o melhor será que a entidade fiscalizadora se fique um pouco acima da polícia e, porque não, o IGAI, até porque, se não me falha a memória, em tempos já teve essa competência. Também há, desculpe, eu vim para trás em vez de ir para frente. Depois também há outro agente de fiscalização, que é a ACT, que toda a gente conhece e que atua no domínio e dentro do contexto do Código de Trabalho e da contratação coletiva de trabalho. Essa ACT que faz uma ação muito meritória, se bem, deixa-me só voltar um bocadinho atrás, a polícia também faz um trabalho muito meritório quando o conflito não está, aliás, quando não há conflito de interesse, ela também faz um trabalho muito meritório e que nós só temos que, de facto, louvá-los por isso, que é o cumprimento formal de tudo o que está no 34, ou bem ou mal, seja a lei muito densa, muito complexa, o que está lá é para se cumprir e ela tem feito um trabalho excelente na monitorização formal da lei. Se bem que também vos digo que não me aparece, a avaliar pelos relatórios da atividade da segurança privada que eles vão produzindo anualmente, que não me parece que seja aí que esteja o mal da segurança privada. Porque quando nós vemos os relatórios, vemos que, no fundo, enfim, percentualmente, as coisas até estão, as empresas até cumprem muito aquilo que está determinado, ou quase todas as empresas cumprem. Aparecem-nos ali algumas situações complicadas, que nós até identificamos como um lixo de mercado, que sabemos muito bem onde está, que são onde está, às vezes, a origem de maior dos problemas, mas na maior parte dos casos as empresas cumprem, e cumprem, de facto, com algum rigor, ou com o rigor possível, pelo menos aquilo que está na lei. Mas esta fiscalização, que é sobretudo formal, não ataca, como veremos um bocadinho à frente, o substancial do problema. E o mesmo se passa com a ACT. A ACT, normalmente, é raro, mas normalmente, raramente faz uma ação, digamos, preventiva, normalmente é corretiva, portanto, normalmente reage e reativa, porque reage a alguma queixa, chega lá, vê as formalidades, se estão cumpridas, se não estão cumpridas, aplica as comas que entende e tal, e depois fecha o processo e vai-se embora. E o problema depois subsiste. Então as empresas, se tiverem um lápis atrás da orelha, fazem uma coisa muito simples. Começam a fazer o cálculo das suas probabilidades. E qual é a probabilidade de eu ser inspecionado pela ACT? Ou, antes disso, qual é a probabilidade de um funcionário meu se queixar? Qual é a probabilidade de eu ser inspecionado? Qual é a probabilidade de eu pagar uma multa? E depois fazem a conta final. E qual é a probabilidade de eu ser, depois, inspecionado de fio a pavio, uma vez que já sou repetente dos mesmos erros? Zero. Portanto, há ali o cumprimento formal e a preocupação pelo cumprimento formal daquele momento, daquela queixa, mas a partir dali nada se faz que depois se possa dar sequência a um processo. E isto também tem que ver com a dificuldade que se tem de se fazerem, porque já se tentaram, de fazerem fiscalizações por fluxo ou por processos, como queiram chamar, onde se possam agregar diferentes entidades inspectivas. Isso já foi tentado. E ainda está aí latente, e uns acordos e tal, que estão aí, acho eu, um pouco em banho-maria, porque eu nunca mais ouvi falar deles, de uma colaboração entre a PSP, entre a ACT, o Ministério das Finanças e a Segurança Social,
Primeira dificuldade é trazer o Ministério das Finanças, a autoridade tributária. Normalmente eles não se querem muito misturar neste pacote. E a segunda dificuldade também é a segurança social, que apesar de ser a mais lesada, normalmente também não se chega à frente para este tipo de inspeções. E isto podia dar algum resultado se fosse feito pelos chamados fluxos. Quando a PSP, o ACT, detecta o problema, se a seguir viessem as finanças e a segurança social e entrassem para a porta dentro, digo-vos que a coisa ia ser grave, a coisa ia ser quente. E as empresas seguramente começavam a inverter os seus processos e começavam-se a portar de outra maneira. Grande parte delas tinha que fechar porque não tem preços para competir, depois não tinha preços para suportar os custos. Mas isso já veremos mais a seguir. As empresas de segurança privada. Agora vou-vos falar só na parte económica, passar aqui rapidamente uns gráficos, até porque estamos já um pouco atrasados de tempo, para perceberem de facto qual é, neste momento, a pressão, sobretudo económica, que se exerce sobre as empresas de segurança privada e as dificuldades que ela tem. As dificuldades que elas têm na sua sobrevivência e, eventualmente, o caminho onde iremos parar, que pode ser uma simples ruptura de mercado. Este é um gráfico que ilustra o volume de negócio. Aquele 1 a 10 quer dizer que eu me fixei nas primeiras das empresas, nas 10 empresas que mais faturam. Portanto, o critério da escolha de 1 a 10 foi o volume de faturação. Portanto, o volume de faturação agregado daquelas 10 empresas são como o gráfico ilustra. Temos ali, até podemos ver, uma anormalidade entre 2010 e 2011. Portanto, apesar de vermos o gráfico a descer, e aquilo reporta-se ao volume de negócios, apesar de vermos o gráfico a descer, também temos que nos recordar que aqueles anos de 2010 e 2011 foram atípicos, foram excepcionais. E só para contextualizar um bocadinho, foram os anos em que se ainda acreditava que seguindo aquele modelo keynesiano, portanto, se gastar mais, a economia recupera. Foi naquele primeiro momento da crise onde o Estado, enfim, procurou gastar mais e quis fazer mais obras, parques escolares e por aí. E, portanto, houve ali um aumento do volume de negócios. Mas, a partir dali, como veem, é sempre a cair. Depois, desculpem, mas digo-vos que neste período, nestes 5 anos, portanto, a quebra destas 10 empresas na faturação e no volume de faturação foi de cerca de 67 milhões de euros. Pelo contrário, da posição 11 à posição 30 das empresas que eu selecionei, eles aumentam a sua faturação em 10 milhões e meio de euros. Portanto, a crise parece que não atacou a todos, pelo menos quanto ao volume de vendas. Isto agora passou para trás. Aqui, eu estou com alguma dificuldade no rato, desculpa-me. Aqui eu precisava dos meus óculos, mas eu julgo que ali é o EBITDA. Pronto, o EBITDA vai caindo, o que também pode ser natural, isto não é muito relevante, mas vai caindo também à medida que vai caindo o volume de negócios. Estes dois aqui são os resultados líquidos e os resultados operacionais também têm esta queda. Mas o que importa não é a queda nominal, porque ela também pode estar relacionada com a queda relativa. O que importa é um bocadinho mais à frente, percebemos as percentagens que isto vai dando. Isso aqui será mais interessante. E aqui, estou novamente sem óculos para ajudar a doutora Maria. Aqui é o valor acrescentado bruto, também está sempre a cair, e portanto, como não seria de esperar. Aqui, julgo que é gastos com pessoal sobre o VAB. Exatamente. E portanto, o que nós estamos aqui a ver, e eu não consigo ver o número, mas vou pôr os óculos, especialmente no ano de 2015, 97, qualquer coisa. Pronto. No ano, portanto, aquilo está sempre a subir. Portanto, a proporção dos gastos, ou seja, o valor acrescentado que as empresas produzem, melhor dizendo, 97 ou mais de 97% dos gastos com pessoal absorvem o valor acrescentado que as empresas produzem. Portanto, nós quase estamos numa situação de equilíbrio, quase que já não há margem para, digamos, os fornecimentos de serviços externos, como sejam as gasolinas, os fardamentos, a coisa toda, as estruturas, todos esses custos, quase já não há margem. Portanto, nós para chegar àquilo que se acrescenta, já só faltam 2 pontos e qualquer coisa. Depois este, não sei fazer para trás, mas para frente. Pronto, a rendibilidade operacional das vendas, e aqui já estamos a falar de percentagens, portanto já começa a ser expressivo, portanto está sempre a descer, e se chegamos à rentabilidade líquida, julgo eu até vou tentar abrir isto, está sempre pendurado, mas chegamos à rentabilidade e salvo erro dá 1,55.
1,55. E, portanto, o que quer dizer que as empresas estão a investir, têm o seu risco, têm o seu capital ali investido e, no fundo, tiram uma rentabilidade de 1,5%. Portanto, aquilo está a descer cada vez mais, está-se cada vez a aproximar mais do zero. Ora bem, qualquer pessoa de bom senso começa a pensar, um dia destes, continuando a descer, se vale a pena ter o dinheiro cá, se vale a pena investir neste setor, ou se vale a pena manter o investimento, ou se o melhor não é tentar desfazer-se daquilo e comprar outra coisa qualquer, que com facilidade arranja rentabilidades superiores a isto. E, portanto, esta é a pressão enorme que impende sobre as empresas. E agora... isto é o número de empregados, portanto, ele também, é evidente, também cresceu com a atividade absurdamente. Nestes 5 anos foram quase 3.800 postos de trabalho, em suma. E isto também para chegar a outra conclusão, que é, como já perceberam, toda esta pressão sobre a atividade e toda esta pressão, que para mim mais preocupante é a pressão económica sobre a atividade, como já perceberam, isto complica e preocupa as empresas e faz-nos temer um pouco pelo seu futuro, porque, conforme eu disse, muitos destes investimentos podem, um dia destes, começar a abandonar a atividade. E o que é que eu quero dizer com isto? É que julgo que não seja pela via legislativa que nós lá vamos chegar. Aqui temos um quadro que vocês podem identificar ali, que foi fornecido pela Confederação Europeia de Serviços de Segurança, onde nós identificamos o grau de rigidez legislativa. E como podem ver, os países que têm maior grau de rigidez, que estão ali à direita do quadro, que são Portugal, Espanha e por aí fora, não é pela rigidez legislativa que nós temos uma boa solução e uma boa situação económica e financeira, que não é pela rigidez legislativa que nós conseguimos ver o mercado a crescer e a desenvolver-se de uma forma saudável. Portanto, julgo que a ação legislativa por si só não é suficiente. Nós temos que ir um pouco mais longe. Agora vamos só abordar o Estado enquanto entidade adquirente. Como é que ele se comporta? Enfim, são números e dados que eu vou recolhendo ao longo do tempo, e para vir para esta conferência atualizei-os. E peguei só nos casos deste ano, ou alguns casos deste ano. Procurei identificar mais de 30, isto para ter relevância estatística, menos não teria, e, portanto, foram tudo procedimentos públicos que se registaram no período que vai de 7 de janeiro a 3 de outubro de 2016. O valor global destas aquisições foi de 26 milhões e qualquer coisa de euros. E agora vem o escândalo. Primeiro começa-se logo pela definição dos preços base de concurso. Para quem não sabe, é o preço máximo que a entidade adquirente se propõe pagar por aquele serviço que quer contratar. E aqui vemos que, olhem só para os percentis, 25% dos preços base que foram definidos no programa do concurso são inferiores aos custos que uma empresa tem que suportar só com salários e encargos do seu pessoal. Nada mais. Aquilo que nós costumamos chamar, em linguagem normal, o homem nu. O homem nu custa, e aquele valor de 5 mil refere-se a uma portaria de 24 horas, já agora como à parte, padronizamos sempre tudo em função de uma portaria de 24 horas para termos os dados lineares, para podermos comparar, e, portanto, em pelo menos 25% dos casos, os preços base dos concursos dos procedimentos públicos que as entidades adquirentes lançaram para o mercado eram, desde logo, chamemos ilegais, imorais e por aí que vocês quiserem. Porque nem sequer chegam a pagar o homem nu. Que, como todos sabem também, ou pelo menos se não tiveram acesso podem vir a ter, aqueles documentos do ACT, podem valer o que vale, podemos discutir, mas há um número que é indiscutível, é quanto custa o homem nu. A partir dos outros números, pois cada empresa terá os seus custos. Mas o homem nu, estando todos subordinados como estamos ao mesmo contrato coletivo, custa o mesmo para todos. E custa, conforme disse, 5.300 euros. Pior é quando o Estado começa a comprar. Porque aqui ainda disse a quanto queria comprar. Bom, e quando o Estado começa a comprar, a gente vê nestes 34 procedimentos que eu escolhi, à sorte, que a média, o valor médio de compra foi 4.655. E, portanto, é só pegar no lápis de trás da orelha, fazer umas continhas e ver que a situação é completamente insustentável. E, portanto, vemos que depois, temos aqueles percentis, vemos que
sei lá, em mais de 75% do caso, estão vendidos abaixo de 4.800, em mais de 50% a 4.600 e em mais de 25% a 4.400. Até nos podemos alargar um bocadinho nos percentis, então chegamos à conclusão que em 90% dos casos os serviços foram adquiridos abaixo do preço de custo, pelo Estado. Estado regulador, Estado fiscalizador e, por outro lado, o Estado comprador. E, portanto, como vêem, não há empresa que atua no mercado à luz da lei e em conformidade, quer com o 34, quer com tudo que está no Código de Trabalho, quer com tudo que está no contrato coletivo de trabalho, não há nenhuma empresa que consiga sobreviver a preços desta natureza, a não ser pelas práticas que muitos de nós conhecemos. E, como as pessoas não têm vergonha, eu também não tenho vergonha de pôr, até porque é público. Estes são os 3 menores preços base, portanto, houve ali uma entidade, e entidades, digamos, que não são assim propriamente, digamos que instituições públicas de menor importância. Há ali entidades, todas estas, a colocarem preços base, portanto, volto a dizer, o preço máximo por que se dispõe a contratar, nesta ordem de grandeza. E depois, as 3 maiores aquisições em volume. As 3 maiores aquisições em volume destes 34 casos foram feitas pela IP, Infraestruturas de Portugal, uma infraestrutura crítica, e que comprou serviços a 4.895, quando o custo do homem nu, né, custa 5.300. Depois temos o Centro Hospitalar do Algarve, com 2.200.000, a 4.074, e depois temos a Universidade de Aveiro, a 5.025. Por acaso esta tem ali alguma particularidade, mas, enfim, esta eu sei que é fruto desta guerra de preços, porque sei que até quem ganhou este serviço foi sobretudo para destornar que, enfim, há muito que anda nesta guerra de preços baixos. Mas, independentemente disso, o Estado aceitou comprar aquele preço. E isso é que é, para mim, preocupante. E, se fizerem as contas, 10 e 12, 24, 26, desculpe, 10, 12, 14, temos aqui mais de metade da totalidade dos concursos adjudicados a este nível de preços. Ora bem, onde é que isto nos pode levar? Há um princípio económico que muita gente conhece, que é o princípio da informação adversa. E esse é um problema que nós temos que impende sobre as empresas, que é da responsabilidade das empresas e que de alguma forma é um desafio para as empresas terem que ultrapassar. E a informação adversa pode nos levar e a informação assimétrica pode nos levar à seleção adversa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, digamos, ao mercado são oferecidos serviços. Bons serviços e maus serviços. E este lado, portanto, quem fornece os serviços tem toda a informação sobre os serviços que presta. E do outro lado está a entidade que compra, que não tem nenhuma informação sobre os serviços que vai comprar. Porque não sabe o que é que vai comprar. Então o que é que acontece? Quando as pessoas que vão oferecer os serviços podem dizer, olha, o meu serviço vale 7. E o mercado, do outro lado, não sabe se vai receber um bom serviço ou um mau serviço. Vai dizer, ok, mas eu só ofereço 5. Muito bem. E eu disponho-me hoje por 5. Amanhã, quando eu, fornecedor, voltar ao mercado, sei que o mercado só aceita 5. Então o que é que eu vou fazer? Todos os meus serviços de qualidade que custem mais de 5 eu tiro. Certo? Porque não vou perder dinheiro. E vou oferecendo produto de inferior qualidade a 5. E assim sucessivamente até se dar a ruptura do mercado. Parece que é isto que estamos à espera que aconteça na segurança. O Estado preocupa-se bem com outras atividades, como recentemente ainda legislou sobre os descontos das farmácias. Portanto, ele pretende regular o nível de descontos que as farmácias podem fazer, porque percebeu que a guerra era tal, que elas estavam já a começar a entrar às tantas em falência todas, e as farmácias são fundamentais para a economia. Aqui não percebe a atividade, aqui não entende a atividade e, pior, incentiva a marginalidade, incentiva a legalidade ao comprar preços daquela natureza. Só para vos dizer também que pelo facto de aquelas 1 a 10 que eu pus, que eu referenciei muito, que são as 10 maiores em volume, isto não fiquem com a ideia de que aquelas 10 são os santos e os outros é que são os pecadores. Nada disso. Há santos e pecadores nas 10 e há santos e pecadores nas outras. Também vos posso dizer que há menos pecadores nas 10 do que nas outras. Mas há de tudo em todo lado. Porque daquelas adjudicações todas que vos apresentei, que foram 34, 11 delas foram adjudicadas a uma das 10 primeiras. E as outras 23
ao restante mercado, às restantes empresas. Portanto, o que é que nós, ao fim e ao cabo, gostávamos que o Estado fosse sensível e que nos atendesse e que tivesse também a nossa preocupação? Eu sinceramente, eu até, por formação, sou liberal e, portanto, eu não estou à espera, e ainda por cima, ao fim de 33 anos de atividade, 33, acho que eu fiz bem a conta, 33 anos, o dinossauro, de 33 anos de atividade, eu já não espero que o Estado me dê nada. Eu às vezes só não quero que o Estado me estorve, não é? Nem que o Estado me complique a vida. E, portanto, a única coisa que eu quero é que o Estado não distorça a concorrência, promova a concorrência, mas não seja um fator de distorção. E neste momento, em vários domínios, ele é um fator de distorção. Seja pelos subsídios, seja pela forma que compra, ele está a distorcer a concorrência. Depois que, de facto, elimine aquela sobrecarga administrativa de custos que obriga as empresas ao cumprimento de tantas coisas, tantas vírgulas, tantas alíneas da lei, que vai fazer impender sobre as empresas, enfim, custos em demasia, dos quais o Estado nem sequer teve nenhum benefício, portanto, nem sequer estamos a falar de taxas ou de impostos, nem nada, e ainda por cima, no momento destes, asfixia ainda mais as empresas. Depois, uma coisa que está consagrada na lei relativamente aos produtos, que é a proibição da venda com prejuízo. E, portanto, os produtos têm, digamos, essa preocupação do Estado. Não se pode vender produtos com prejuízo, salvo algumas exceções que estão consagradas na lei, como, por exemplo, o iogurte que está a acabar o prazo, então nesse dia o supermercado vai baixar um bocadinho o preço para poder vendê-lo. Mas isso não é aplicável aos serviços. E, portanto, parece-me que não dói nada ao Estado que qualquer venda com prejuízo que depois vai repercutir socialmente sobre os trabalhadores daquelas empresas, parece-me que isso não preocupa o Estado, porque há anos que andamos a pedir esta extensão e há anos que não somos ouvidos. Depois, a padronização, isso é outra aspiração, é a padronização de programas de concurso e de cadernos de encargos. Com todo o respeito por toda a gente, eu já vi cadernos de encargos de tudo que é tipo e feitio e alguns não lembram ao careca. Portanto, quem faz os cadernos de encargos, quer na definição dos preços base, quer às vezes até na educação do regime, há pouco tempo, há um mês, me apareceu um caderno de encargos que ainda se referia ao 35, não, o anterior. Ao 35, ele já estava há 3 anos cada deslocado do mundo. E para além de não saberem fazer sequer o cálculo mínimo, ou aceitável, ou enfim, razoável, de um preço base. Portanto, eu julgo que também seria importante que o Estado encontrasse um organismo, ou nós, como ajudando o Estado a fazer isso, que conseguisse perceber e conseguisse fazer cadernos de encargos de uma forma uniforme. E, no fundo, não é tão fácil, não é tão difícil como isto. Nós, no fundo, em termos comerciais, se a gente traduzir tudo em preços hora, está resolvido o problema. Não é preciso complicar mais. Não é preciso saber, olha, eu quero das 27 das 23 e 15 às 14 e 45, quantas horas são? Tuca-tuca. E está feito. Aquilo não é nada complicado. Mas, e portanto, harmonizava-se um pouco até os cadernos de encargos e com isso, se calhar, facilitava-se muito toda a dinâmica comercial das empresas e da relação das empresas com o mercado e com o próprio Estado. Porque o Estado, quando compra estes preços, está a dar um sinal ao mercado todo. É a mesma coisa quando o Estado sobe o salário mínimo de 490 para 510, ele está a dar um sinal a toda a economia, não é só aos funcionários públicos, não é? Ele está a dar um sinal a toda a economia, assim, vejam lá se sobem um bocadinho, até porque quanto mais não seja, se houver alguém na economia, tanto na economia privada, que esteja a ganhar 490, vai ter que subir para 510. E portanto, quando o Estado comprar 4.000, ele também está a passar a mensagem para a parte privada. Portanto, isto não é o Estado, o mercado não é estanque, o mercado é o mercado da segurança privada, seja o cliente o Estado, seja um cliente privado. E, portanto, é preciso ter atenção. Depois, prazos de execução. Quem, digamos, lida com isto, vê que, por vezes, por exemplo, aquele caso da IP, que posso-vos dizer que implicava mais de 300 vigilantes, houve fases em que a IP pôs aquele concurso para uma execução de 5 meses. Eu pergunto, qual é a empresa? Se o mercado funcionasse normalmente, desculpem, se o mercado funcionasse normalmente, se o mercado funcionasse normalmente, não foi, desculpem, vou fazer mais um ensaio. Se o mercado funcionasse normalmente, com certeza que havia candidatos a 10.000.
Se daqui a 5 meses podiam ter que receber 300 homens, portanto o trabalho de os fardar, de os formar, de os equipar, toda a logística da operação envolvida para montar o serviço na IP, 10 mil, mas como o mercado não funciona normalmente, digamos que as instituições dão-se ao luxo de pôr estes concursos por 5 meses e 18 dias e ainda assim recebem boas propostas. Entendida boas propostas como propostas substancialmente abaixo do custo. E mais, eles dispõem-se a adjudicar, apesar de serem uma infraestrutura crítica, que terem preocupações com a segurança. Depois, claro que as pessoas faltam, desse tipo de empresas faltam, não são substituídas. As estações não abrem, mas não há problema nenhum. Não se passa nada. Não há. E, felizmente para nós, ao contrário dos nossos amigos espanhóis, felizmente para nós não temos grandes problemas de segurança, nem grandes preocupações de segurança. A Espanha também não tem grandes, mas teve um passado duro e difícil, especialmente quando foi a questão da ETA, e portanto tem outra sensibilidade para a segurança. Nós, como não temos, não faz mal. Vamos deixando andar até que um dia a coisa estoure. Depois, eu acho que também seria muito importante, porque assim como disse que havia muitas entidades que não sabiam fazer um programa de concurso, desculpem, se quiseram convocar local, assim como eu disse que havia muitas entidades que não sabiam sequer elaborar um caderno de encargos ou um programa de concurso, a maior parte dos júris, primeiro por decidir causa própria, nem sequer sabe recolher uma manifestação em audiência prévia, uma contestação à sua decisão, isso muito menos. Então aquilo que também se propunha era que houvesse uma entidade de recurso, naturalmente até constituída por pessoas habilitadas, ou licenciada em Direito, ou quem sabe um juiz, que facilmente dirimisse este tipo de questões sem ser a própria entidade, em causa própria, a decidir. Muitas vezes o júri está subordinado à vontade do chefe, está subordinado à vontade do administrador, está subordinado à vontade do diretor de compras e, portanto, está calado, diz que eles não têm razão nenhuma e, portanto, que isto é muito bom, esta proposta é muito baratinha, portanto, é esta que nós queremos. E, portanto, resolve o seu problema. Portanto, também seria interessante. E depois, agora já um bocadinho para as empresas. Nós andamos durante muitos anos a tentar estabelecer com o mercado uma relação de essas empresas não cumprem, nós é que cumprimos. Era o mito de quem cumpre e quem não cumpre. E nós já vimos que isso, por aí não vamos lá. E, portanto, não vamos lá. Portanto, temos que caminhar um pouco mais além. E, portanto, nós temos que caminhar, isso agora depois cada um fará da sua maneira, mas temos que tentar acrescentar mais valor à operação junto do cliente, para que ele perceba as diferenças. Temos que começar, se calhar, a comunicar melhor, para que ele não tenha a tal decisão, a tal informação assimétrica. Temos que começar a comunicar melhor com o cliente. Se calhar temos que nos começar a portar como uma empresa normal, que se preocupa com o marketing, com a comunicação, com a qualidade dos seus serviços. Se calhar temos que começar a preocupar-nos com as empresas normais, que até agora também é verdade, nós também temos que fazer essa arte de contrição. Até agora também vivemos um pouco confortáveis neste mercado. Agora que estamos desconfortáveis, temos que de facto atuar. E depois, sobretudo, também procurarmos afirmar a nossa diferenciação. No entanto, eu julgo, obrigado, mas no entanto, porque há aqui julgo que pessoas que estão no curso de direção de segurança e que se calhar depois de me ouvirem apetece-lhes ir para o porta fora e mudar para a hotelaria ou para uma coisa qualquer, porque isto aqui não tem futuro. No entanto, uma boa parte e uma parte positiva. A nossa sociedade está cada vez mais tecnológica e o sonho da sociedade, que não está tão longe como isso, é que qualquer dia muito poucos de nós trabalhem, porque é robôs para tudo. E, portanto, o desemprego vai ser altíssimo, na ordem dos 90% ou mais, e para esses está-se a estudar até um rendimento obrigatório. Os Estados já andam, não é rendimento mínimo, não. Toda a gente está na nascença, recebe logo um X. Ok. Porque de outra forma era só guerras, não é? 90% de desemprego era só guerras. A boa notícia é que eu julgo que por muita tecnologia que a gente aplique na segurança, e ela é muito bem-vinda, e é muito dinâmica e é muito criativa, por muitos robôs que a gente meta na segurança, vai sempre ser preciso massa humana para pensar a operação e para decidir os momentos críticos. Muito obrigado.